A indagação objetiva é: se vai convocar, quantos e quando. Ele é o guarda-vida, concursado para guarda-vida do Corpo de Bombeiros. Eu quero anunciar a presença do Márcio Garcia, grande companheiro, grande lutador, que é diretor de interesse de classe, representante da nossa Polícia Civil e presidente licenciado do Sindipol. Obrigado aí pela presença, persevere. E também Marco Antônio Nogueira, presidente da Associação de Papiloscopistas. Também obrigado pela presença. E o nosso companheiro também, João Rodrigues, presidente do Sindegase. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Meu nome é Eliel Aleph. Eu sou um candidato aprovado no concurso para o cargo de soldado, bombeiro militar na função de guarda-vidas, e faço parte da comissão dos aprovados nesse concurso, que representa tantos reservas aí que já passaram por todas as etapas, quanto os excedentes que estão aí aguardando uma convocação para um possível teste de aptidão física. Eu trago aqui alguns dados que eu gostaria de passar e aproveitar um ensejo aqui da presença dos coronéis aqui do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, para a gente tentar esclarecer algumas dúvidas, algumas pendências que têm afligido aí os candidatos do concurso de guarda-vidas aqui do Corpo de Bombeiros. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao deputado Paulo Ramos por estar cedendo essa oportunidade aqui para a gente, a presença do comando aqui, Corpo de Bombeiros aqui, que possa estar nos escutando, e gostaria de endossar logo de início que os questionamentos que eu vou apresentar e as coisas que eu vou falar são unicamente com o objetivo de esclarecer dúvidas, tá? Que a nossa intenção é fazer parte da corporação e não criar conflito, nem nada do gênero, ok? Eu gostaria de ler uma carta que a gente escreveu, que nela está citando as situações do qual eu descrevi. Bom, carta da Comissão dos Aprovados no concurso Guarda-Vidas do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, do ano de 2015. Nós, candidatos aprovados neste concurso para o cargo de Bombeiro Militar Guarda-Vidas e formação de cadastro reserva, viemos por meio deste documento apresentar uma representação ante ao nosso concurso, pedindo vistas para a nossa convocação com a ótica clara da necessidade eminente de um aumento do efetivo no grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros. Como candidatos e muitos aprovados em todas as etapas deste concurso, etapas esta que enumeradas são as provas objetivas, teste físico, teste de habilidade específica, exame de saúde e o exame documental. Gostaríamos de citar sobre estas etapas algumas coisas que destas têm nos afligido e têm criado confusão no nosso meio. Na etapa de exame documental, nós assinamos alguns termos que, ao nosso ver, seriam termos de exclusividade, e durante o momento em que nós estávamos ali assinando esses termos e entregando nossa documentação, por alguns bombeiros que estavam ali naquele momento, praças e oficiais, talvez não informados ou equivocamente, fomos informados que a partir daquele momento nós seríamos considerados militares do Corpo de Bombeiros, até pelo questionamento do nosso certificado de reservista até o momento ficar lá, apesar de todos os nossos exames. Para os demais candidatos de outros concursos que estão aqui, eu gostaria de informar que no nosso concurso de guarda-vidas nós tivemos várias etapas, e na última das etapas ela é chamada de exame documental. Nesse exame documental é uma etapa que prevista no item 9 do edital, mais especificamente no item 9.1. Essa etapa ela previa que a entrega documental tinha a finalidade de uma provável convocação, tomar posse e iniciar o curso de formação. Então, enquanto nós estávamos nesse exame documental, era informado constantemente por alguns bombeiros militares que estavam ali que a partir daquele momento, nosso certificado de reservista até então do Exército, seríamos considerados bombeiros militares.
Naquele momento foi nos solicitado medidas necessárias de silhueta para adquirir um fardamento, e no mesmo dia em questão, nosso certificado de reservista, diferente de outros documentos originais, ficou de posse do Corpo de Bombeiros. Informamos aqui que durante essa etapa referida, fomos constantemente informados da nossa convocação para um curso de formação. Não obstante, nós atentamos à informação de que, para assinar essa necessária etapa de exame documental, um dos documentos que eram solicitados era um termo de exclusividade, falo como um leigo, que seria algo no tocante a quem já é servidor público conhece, é um termo que você informa que você não é servidor público em nenhuma das esferas do governo, tendo, portanto, a possibilidade de ingressar numa esfera diferente ou que você não é servidor de um cargo inacumulável, como seria para alguns servidores da área de saúde, por exemplo. Então, alguns dos candidatos que foram convocados para esse exame documental já estavam em outro concurso público e, por conta dessa convocação, talvez equivocamente, eu falo aqui para tentar esclarecer essa etapa, até saíram de outras esferas do governo para participar dessa etapa, observando esse item 9 do edital, objetivando a convocação. Cabe ressaltar também da necessidade da corporação com relação ao projeto de lei 3558 de 2017 e também do provável déficit da lei 5175 de 28 de dezembro de 2007, como informa o efetivo, e o déficit atual, que não se compara ao efetivo necessário e colocado ali na lei para o cargo de soldado guarda-vidas. Gostaria de nesse momento, discorrer um pouquinho sobre o último encontro que tanto os combatentes como os guarda-vidas tiveram junto com o comando, sobre a quantidade de reservas, sobre a questão do déficit e sobre a possibilidade da gente, de alguma forma, conseguir dar continuidade ao nosso concurso e, de alguma forma, que a gente consiga contribuir para uma convocação e que a gente consiga contribuir para a diminuição do déficit. No último encontro em que nós tivemos numa outra comissão parecida com essa, foi nos informado a quantidade de reservas que estariam no aguardo de uma possível convocação para nomeação. Não foi publicado no site do acesso público, nem na repartição do concurso no site do Corpo de Bombeiros, uma classificação dos reservas que sobraram diante de todas as etapas que ocorreram no nosso concurso. E nós buscamos, de uma forma leiga, mas enumerar os candidatos que teriam passado por todas as etapas e que teriam sobrado como reservas. Eu trago aqui até um documento com o nome de todos, para possível auxiliar o comando, até para esclarecer a nossa dúvida e também para se há alguma possível disparidade. O número informado com relação à quantidade de reservas, se não me falha a memória, seria algo aproximado com 83 reservas, se não me falha a memória agora. E nos nossos cálculos com relação às reservas desse concurso, nós teríamos aproximadamente 183 reservas. Ok? No nosso concurso ocorreram 2 etapas de entrega documental. Uma primeira etapa, onde essa entrega documental, esses candidatos logo de pronto já ingressaram num curso de formação e foram nomeados para ingressar um curso de formação. E uma segunda etapa. Eu quero abrir um parênteses aqui para informar que o concurso de guarda-vidas, bombeiro, é um concurso que ele tem muita baixa por conta do curso de formação. Lidar com o mar complicado, condição da natureza adversa, e é um concurso que tem muita baixa e muita desistência. Então, por conta disso, creio eu, o comandante pode informar melhor, mas por conta disso, houveram mais de uma convocação para realizar o teste de aptidão física. E é outro ponto também que eu gostaria de tocar. Com relação à entrega documental, os candidatos que teriam entregado os documentos estariam hoje na reserva. Segundo o último encontro, o comandante teria relatado 83, se não me falha a memória. Porém, a segunda entrega documental, só a segunda entrega documental, onde nenhum candidato teria sido convocado para ingressar no curso de formação, nós teríamos 120 candidatos, só na segunda entrega documental. Então, eu tenho alguns cálculos aqui e eu gostaria de passar posteriormente o meu discurso para o senhor.
Um outro ponto relevante seria com relação à convocação dos candidatos cotistas. No nosso concurso, houve numa primeira convocação, com relação ao teste de aptidão física, ao teste de habilidade específica, que é no mar, uma convocação inicialmente de 1.200 candidatos, onde 940 foram candidatos de ampla concorrência, 960, se não me falha a memória, foram candidatos de ampla concorrência e 240 candidatos cotistas, representando os 20% já previsto em lei para os candidatos cotistas. Posteriormente, houveram mais duas convocações. Mais uma convocação para 180 candidatos cotistas e mais uma convocação para 200 candidatos de ampla concorrência e 200 candidatos cotistas. Segundo um dos itens do edital, o item 5 do edital, que versa sobre essa questão dos candidatos cotistas, essa reserva de vagas para os candidatos cotistas seriam exatamente de 20%. Porém, com essa convocação extra de 180 e mais 200 candidatos cotistas, houve uma disparidade, segundo os nossos cálculos, que foi que de 3 convocações, a primeira teve 1.200, separada em 960 e 240, respeitando uma ampla cota, a segunda 180 apenas cotistas e a terceira de 400, sendo 200 cotistas e 200 ampla, ok? Então, segundo a lei e com base nessa questão dos 20% impostos pela lei, a convocação para as outras etapas, para aparentemente ser regularizada, deveria ocorrer uma convocação de 1.320 candidatos da ampla concorrência, para disponibilizar vagas para ampla concorrência e o acesso às vagas para ampla concorrência, respeitado a lei dos 20% de cotistas. Com mais 1.300, a gente fecharia a quantidade de 80% ampla concorrência e 20% cotistas. Porque com a convocação elevada de cotistas, os candidatos em ampla concorrência acabaram sendo, de uma forma, prejudicados. E eu quero fazer um comentário aqui sobre essa questão, que eu fui um dos candidatos cotistas que fui convocado. Eu sou um dos últimos candidatos convocados e eu fui beneficiado por esse aparente erro de terem convocado os cotistas um pouco a mais. E eu me coloco aqui como exemplo, e até, se for o caso de descobrir uma disparidade, até de anular os meus testes e se o déficit realmente foi efetivo, me convocar uma outra vez para fazer os testes para regulamentar essa situação. Ok? Gostaria de, por último, encerrar falando sobre a quantidade de déficit que foi informado, a quantidade relativa ao déficit que foi informado no nosso último encontro. No último encontro, se me recordo bem, o comando tinha falado que o déficit com relação à guarda-vida era de uns 600 e alguns números quebrados, que agora eu não me recordo ao exato. Mas, com base na lei da quantidade de efetivo e com relação ao nosso concurso de 2015, fazendo um cálculo rápido, a gente encontrou que, se esse número é relativo ao total de guarda-vidas de todos os cargos, de todas as patentes de praça, esse número está um pouco defasado. Agora, se esse cálculo de 600 guarda-vidas como déficit é relativo somente ao cargo de soldado, que seria o enquadramento dentro do nosso concurso, hoje nós teríamos, e o comando pode me corrigir, 268 candidatos, 268 guarda-vidas na patente de soldado trabalhando no Corpo de Bombeiros. O comando informou no último encontro que o nosso concurso estaria finalizado, né? E o nosso concurso foi para a previsão de preenchimento de 300 vagas. Com base nesse cálculo da lei e no efetivo informado pelo comando no último, encontramos a quantidade de 280 soldados guarda-vidas hoje no efetivo. Uma pergunta que a gente tem, comando, se esse cálculo estiver correto e tivermos 280 candidatos, 280 guarda-vidas na patente de soldado, se haveria possibilidade da convocação de mais 32 para o preenchimento e a formação de 300, como era previsto na questão do nosso concurso público. Ok? Ademais, com relação aos reservas, isso engloba toda a nossa dúvida e a nossa explanação sobre isso, mas eu gostaria de pedir ao comando do Corpo de Bombeiro, e finalizando aqui, ao comando do Corpo de Bombeiro, se houvesse a possibilidade de utilizar os candidatos que ainda hoje não prestaram o restante dos exames, o teste de aptidão física, o de habilidade específica, tendo por vista que, no nosso entendimento, não geraria um custo inicial ou não geraria um custo muito elevado, porque as dependências hoje do Corpo de Bombeiro, o lugar onde nós
executamos os nossos testes e a praia poderia ser disponibilizado gratuitamente. A única questão que teria que ser acertada seria com o caso dos avaliadores, que poderiam ser profissionais de educação física, servidores hoje do Corpo de Bombeiros. Então, como último pedido, como explanação final, eu gostaria de deixar aqui a minha admiração, tá, pelo Corpo de Bombeiros, em nome de todos os candidatos, né? De uma forma muito informal, ainda toca muito meu coração ver a farda do Corpo de Bombeiros. CAC mexe muito comigo e acredito que com muitos candidatos, tanto combatentes, técnicos de enfermagem e nós guarda-vidas, a nossa admiração, e solicitar ao comando, humildemente, se esses dados estiverem corretos. Eu tenho toda a papelada do nosso cálculo aqui para deixar com o comandante e talvez de alguma forma, se for necessário, explicar num momento mais reservado ou no momento que o comando estiver com mais tempo, se haveria possibilidade da convocação dos reservas e, com relação ao ônus, se haveria possibilidade de uma convocação para os excedentes para a realização dos testes físicos, levando em consideração o déficit. Futuramente, nós teríamos aí já candidatos prontos. E também levando em consideração que o cargo de guarda-vidas é um cargo que tem muita rotatividade e que muitos desistem tanto no curso e são reprovados no teste físico. Como comentário final, no meu teste, por exemplo, quando eu fui convocado, tinham 580 candidatos. Quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, eu vi aquele mar de gente e Deus é testemunha de que eu até imaginei que não ia dar para mim. Mas no final dessas etapas, sobraram 52 candidatos de 580 que foram convocados para fazer os testes físicos. Então, para vocês terem uma noção da quantidade de reprovação. Alguns desses candidatos que ainda sobraram, não na minha etapa, mas em outra, ainda desistiram no curso de formação por uma série de questões. Então, deixo a minha explanação aqui, agradeço a oportunidade ao deputado e fica a minha admiração ao Corpo de Bombeiros. Obrigado. Obrigado. Vamos... Na mesma sequência das intervenções, vamos então às respostas e depois vamos ouvir a manifestação dos representantes das categorias. Então, primeiro, Corpo de Bombeiros. Gira ao nosso comandante, que, Coronel Ednardo, que possa trazer os esclarecimentos do Corpo de Bombeiros. Bom dia a todos. Senhor deputado Paulo Ramos, eu me dirijo especialmente aos representantes, senhor Evandro, representando os combatentes, Eliel, representando os guarda-vidas, Eliel, representando os guarda-vidas, Evandro, os combatentes. Tá ali, certo. E dirigir-me aos demais candidatos que estamos, nessa semana, encaminhando o processo formal junto ao Gabinete de Intervenção e ao governador do Estado, solicitando novas vagas para preenchimento das especialidades de guarda-vida, combatente e técnico de enfermagem. Um processo formal está sendo encaminhado essa semana. Semana que vem os senhores têm o número já disponibilizado junto à DGP2, a qual o chefe é o Tenente-Coronel Crisanto. Novas vagas a candidatos que ao menos concluíram um exame complementar. Não vou mencionar o número de vagas agora, até para não subdimensionar ou superestimar. Eu posso até garantir, Eliel, que você mencionou uma vaga subdimensionada, que quantidade de reservas é até maior do que o que você mencionou ali. Então, para não gerar, mas entenda, serão convocados novas vagas a candidatos que realizaram pelo menos um exame complementar. Vocês têm noção mais ou menos dessas quantidades, então. E esse assunto, inclusive, foi até mencionado pelo nosso comandante-geral ontem, uma formatura que nós temos toda quarta-feira, que é hasteamento do nosso pavilhão nacional, que reúne toda a tropa do quartel central. Ele mencionou sobre
a abertura dessas novas vagas. E lembrando que não são vagas não preenchidas, que o nosso concurso foi elaborado, foi executado, foi finalizado, os candidatos convocados, vagas preenchidas, mas de novas vagas, atendendo às nossas demandas também, que são nítidas, né? E então os senhores podem, semana que vem, ter acesso ao número desse processo. Está sendo encaminhado essa semana. E, inclusive, semana passada o governador autorizou um outro assunto, tem a ver com o concurso, mas não o nosso aqui, pleiteado. O governador autorizou a abertura de vagas para o concurso de cadetes, que em 2017 nós não tivemos, né? Ficou uma vacância aí, né? Ao longo de todos os anos sempre tivemos essa convocação, devido ao regime de recuperação fiscal, tudo não teve em 2017 e o governador autorizou. Então nós teremos também a convocação, o concurso para vaga de cadete. Esse eu tenho até o número, né? 83, é isso? 80 vagas. Concurso feito pela OERJ. Mas, voltando ao nosso assunto aqui, então, passo aos senhores que, quando eu falei especialmente ao Evandro e Eliel, que a luta de vocês, principalmente a responsabilidade, não foram em vão. Entendeu? No final, valeu a pena. Eu parabenizo aos candidatos e digo-lhes que eu acho que o pleito vai ter uma finalização a contento, e serão atendidos. Não sei se eu respondi muitas coisas, mas eu tenho a dizer isso, passar isso a vocês hoje. Fico à disposição para perguntas que eu possa responder ao meu chefe da minha seção, Tenente Coronel Crisanto. Certo, deputado? Quer completar, Tenente Coronel? Por favor. Bom dia a todos, Tenente Coronel Crisanto. Eu vou pontuar aqui algumas respostas acerca das perguntas que foram solicitadas. Quanto a um cronograma, o coronel lembrou muito bem aqui que serão novas vagas, uma autorização de novas vagas. Então, nós não temos e nem teríamos como fazer um cronograma de algo que ainda não foi autorizado, mas que estamos caminhando para isso. E que é a vontade certa do comandante-geral do Corpo de Bombeiros e secretário de Estado de Defesa Civil em solicitar esse numeral. Quanto às demandas internas de Cefap, de formação, aí relativo ainda ao cronograma, nós não temos maiores problemas, como já foi dito aqui em reuniões anteriores. O numeral aprovado, seja ele de 400, 500, 200, 300, será de imediato absorvido, porque nós temos estrutura para isso. Então, vai ter a primeira turma, a segunda turma, dificilmente isso vai acontecer. Serão abarcados de imediato. Agora, quanto à questão de documentações, que foi perguntado aqui, fase de concurso, muito bem lembrado aqui pelo companheiro, né, que está buscando a vaga de guarda-vida. É um concurso que tem as suas vertentes e diferenças. Só para os senhores terem uma ideia, para o deputado ter uma ideia. A primeira convocação foi de 1.200 homens. Sobrou 100 e pouco de 1.200.
vocês terem noção do que é encarar o mar da Barra da Tijuca. Isso porque os testes são feitos em Copacabana, uma área relativamente abrigada. Então, foram chamados numerários de acordo a cumprir o que prevê a legislação de 20% de cotistas. Então, ao final, quando os 300 ingressaram, os 20% dos 300 eram cotistas. E o que isso causou? Uma disparidade, conforme foi falado aqui, no final dos reservas, porque sobrou um pouquinho de ampla, um pouquinho de cota. Então, por que a convocação tende a ser um número maior do número que vocês nos deram aqui? Porque a gente vai tentar abarcar os amplas e os cotas. E para convocar todos os amplas, a gente tem que chegar aos 20% dos cotistas. E provavelmente, o amplo, a cota, não vai ter a proporção ideal. Então, com muito cuidado, esse estudo está sendo feito, por quê? Estamos em crise, recuperação fiscal e tudo mais que vocês sabem. Provavelmente, teremos que fazer testes com alguns, o mínimo possível, ou 10, ou 20, ou 30 candidatos, que não tenham feito nada além da fase de exame intelectual. Por quê? Para que ao final, se for autorizado, por exemplo, a guarda-vidas, 200 vagas, eu tenha 20% de cotista. Entendeu? Então, eu espero que tenha sido claro. Quanto à documentação, o nosso ato de nomeação, posse, entrada efetiva, exercício, é um ato só. Então, a identidade que vocês entregam, a assinatura de um acúmulo de cargo, o certificado de reservista, são documentos que são entregues no momento que vocês fazem o exame documental e não necessitará trazer para a gente durante o curso. Não será dado 30 dias, 20 dias, não foram convocados os reservas de imediato. Isso está em diário oficial. A primeira turma, foram 2 turmas de guarda-vidas. A primeira, 100 e pouco. Na segunda, nós já tivemos a substituição, publicou em diário oficial, candidatos convocados em substituição aos candidatos desistentes. Não foi isso que ocorreu? Tinha mais de 100 ali, não tinha? Para vocês verem o tamanho da responsabilidade de levar vocês para o mar. Então, pessoal, tenham calma, o primeiro passo já foi dado, o comando se sensibilizou e está sendo encaminhado o processo e tudo indica que o governador, o interventor federal, assim como autorizou esta semana agora o da academia, que era o concurso realizado desde 1956. E agora vamos poder retornar e provavelmente os dos senhores serão autorizados também. Obrigado. Muito obrigado. Bom, a notícia que vem do Corpo de Bombeiros já é uma notícia animadora. Ainda não é possível a revelação dos números. Ainda não é possível divulgar o número daqueles que serão admitidos, porque ainda há tratativas sendo levadas a efeito. Mas a informação já é animadora. Já pelo menos demonstra que, como disse aqui o coronel Ednardo, que essa luta não foi em vão.